Olá pessoal, bom dia a todos. Aqui quem está falando é o Bruno Gutierrez Rato Clemente e eu vou mostrar para vocês um pouquinho das atividades que eu considerei mais relevantes ao longo dessa disciplina, né? As que chamaram mais atenção a mim e qual foi o meu aprendizado em relação a essas atividades que nós abordamos. Eu separei algumas delas aqui para começar a mostrar para vocês, apresentar um pouquinho do que foi desenvolvido aí ao longo do período. A primeira coisa que me chama muita atenção é a respeito de mapas conceituais. Eu não conhecia, correção, eu já conhecia mapas conceituais de uma forma muito simples, de uma forma muito superficial, e eu achei muito interessante no uso do próprio estudo. Então, às vezes, ler um artigo, ver um conceito interessante, eu começo a pesquisar sobre esse conceito e eu tenho interesse de criar um mapa com o objetivo de facilitar o meu estudo mesmo. Às vezes, daqui a algum tempo, quando eu precisar rever algum conceito, talvez seja mais interessante trabalhar em cima do mapa conceitual por se tornar uma forma um pouco mais fácil de relembrar todo esse conteúdo, né? Ao invés de ter que fazer uma leitura de um texto um pouco mais demorada, sendo que o objetivo é apenas relembrar como é que funciona ou relembrar os conceitos. Eu tenho um especial interesse em mapas conceituais porque o meu tema de dissertação ele talvez possa se beneficiar desse tipo de abordagem. Então, eu ainda não sei se vai ser isso ou não, se vai ter relação ou não com mapas conceituais, mas de qualquer forma, há um interesse meu de conhecer isso aí. O segundo assunto que eu achei muito interessante é a respeito das revisões por pares. Eu acho que é uma excelente solução, porque existe uma grande quantidade de material para ser avaliado, principalmente por parte do professor, ou do pedagogo em geral, né? E o que acontece é que a revisão por pares permite que os próprios alunos participem desse processo de revisão de forma a trazer um feedback colaborativo, ou seja, as próprias pessoas ajudando as próprias pessoas. Então eu acho que isso é muito interessante, primeiro porque garante que você vai receber um feedback de uma pessoa que teve total dedicação em cima disso aí, para ler, para entender, para compreender e depois para te dar um retorno. E depois porque isso ajuda também o revisor no momento de entender novos pontos de vista, no momento de compreender outras abordagens sobre o mesmo problema, ou às vezes esse problema que ele já tinha abordado, mas talvez de uma ótica diferente. Então eu acredito que a revisão por pares é muito interessante. Nós trabalhamos também com arquiteturas pedagógicas, eu considero também muito interessante, permitindo a gente a formular os conteúdos que devem ser abordados. Então, eu achei muito clara a divisão de o que deve ser passado, né? O objeto, as arquiteturas, a estrutura e também os recursos digitais. Eu achei muito fácil, vamos dizer assim, essa forma de fazer a organização. Acho que é muito bom para sintetizar o que você pretende passar. Outra coisa interessante também foi a respeito da construção do conhecimento. Esse de todos aqui seria o tópico que eu acredito que foi mais significativo, porque ele é o assunto muito trabalhado no laboratório, como eu descrevi, né? E eu acho que é muito importante entender esse conceito, porque ele tem muito a ver com muitas das coisas que eu afirmava antes de entrar no mestrado, e que, para mim, são muito significativas. Eu sempre considerei isso como uma forma bem correta, mas eu nunca tive o referencial em cima disso. Então foi muito interessante entender como é que funciona realmente a construção do conhecimento e receber um embasamento teórico em cima disso. A respeito do debate de teses, que foi uma outra dinâmica que nós fizemos em aula, eu considero muito bom porque permite que a gente reforce os pontos de vista, conserte os nossos erros, reveja os nossos argumentos, permite que as pessoas apresentem teses e depois que outras pessoas revisem teses e que a gente tenha uma reconstrução disso. Eu acho que está diretamente ligado à construção do conhecimento através do desequilíbrio. E também me traz influência na dissertação justamente por essa questão do desequilíbrio, que talvez seja uma abordagem minha aí no futuro. Então eu tenho muito interesse, talvez não em trabalhar com o debate de tese especificamente, mas com a essência dele, que eu acredito que é a parte da revisão, que é a parte da refutação e que é a parte do reequilíbrio também. Do desequilíbrio, desculpe. Bom, a gente trabalhou também bastante com projetos de aprendizagem. Eu achei muito interessante para servir como um mediador. Ele é interessante por ser interdisciplinar, por trabalhar em equipes e por ser em ambientes digitais. Então, acho que tem muito a ver
como que a gente trabalha dentro do laboratório. E um destaque que eu queria fazer aqui é a respeito da escolha das equipes por temas de interesse. Eu achei essa dinâmica fenomenal, é uma coisa que realmente motiva o aluno, motiva o estudante, e ao invés de alguém impor qual é o tema que você deve estudar e ainda exigir que você faça ele bem feito, vamos dizer assim, ele permite que os temas sejam formados em cima do que eu quero trabalhar. É claro que nem sempre você vai conseguir ficar com apenas uma das escolhas, né? Às vezes você tem um tema que você gostaria de trabalhar, mas devido ao grande número de pessoas que gostariam desse mesmo tema, não é possível. Mas ainda assim, depois de um levantamento de de temas interessantes, é muito pouco provável que você vá conseguir ler todos e só tenha interesse em um. Então, mesmo que você se interesse em 3 temas e você não fique com um deles, eu tenho certeza que uma das outras 2 escolhas, por exemplo, seriam satisfatórias. Seriam coisas que motivariam. Isso é interessante porque eu conheço muita gente da área de TI que tem interesse em pesquisar uma série de coisas e não consegue pesquisar, e a reclamação principal é tempo. Então, é muito interessante a proposta de trabalhar com abre aspas, o nosso tempo de aula, vamos dizer assim, o nosso tempo que a gente já tem designado para isso, para fazer alguma coisa que realmente seja interessante para nós. A respeito de artigos científicos, a gente teve um bom estudo aí a respeito de artigos científicos. Para mim foi uma parte muito significativa. Nós vimos como funciona a avaliação de trabalhos em eventos científicos. Nós tivemos uma discussão aí presencial a respeito de dissertação e tese, também mediada pelo computador, né? A respeito de dissertação e tese. Fizemos bastante garimpagem de artigo. Eu acho que isso é alguma coisa que é essencial do início ao fim do mestrado e depois do final do mestrado também para o resto da vida. Eu acredito que essa parte do entendimento de como é que funciona o ambiente científico foi muito gratificante. Eu pessoalmente me aproveitei muito dessa experiência. E por último, nós fizemos aqui a reflexão e o relato das atividades, que foi uma listagem completa de todas as atividades que nós fizemos ao longo do curso, ao longo dessa disciplina, no período 2 de 2014. E eu inclusive gerei uma postagem no blog, no meu blog que eu tenho de relato de aprendizagem, no meu portfólio de aprendizagem, que eu considerei muito significativo a respeito de rever o curso em uma manhã. Eu inclusive queria aproveitar que essa é uma dinâmica que eu não escrevi aqui de forma explícita, até porque ela foi trabalhada em todas as 3 disciplinas, mas eu gostei muito da experiência de trabalhar com o portfólio de aprendizagem. Eu acho que é importante que o estudante tenha acesso a um ambiente onde ele possa expressar o que ele aprendeu. É muito significativo você ter um determinado conteúdo sendo expresso, sendo passado, vamos dizer assim, de forma definida, mas que você recebeu esse conteúdo e começou a pensar em uma outra coisa, e aí você começou a fazer associações com outras coisas que você já conhecia, e depois você vai perceber que você está aprendendo algo que nem era proposto na ideia inicial do tema que você estava estudando, né? Um ambiente onde eu pudesse escrever isso aí, expor isso aí, até me organizou como uma forma mesmo de rever meu material, de eu repensar no meu material, de eu também me preocupar com uma questão estética de como apresentar esse material. E eu tenho certeza que isso aí daqui 1, daqui 2, daqui 3, daqui 5 anos, daqui 10 anos, se eu tiver interesse de voltar nesse blog e consultar, eu tenho postagens ali com títulos, com nomes significativos, que eu só vou dar um clique ali e vou ter acesso a um resumo desse assunto, que com certeza vai me colocar ao par disso aí, como se eu tivesse nesse momento aqui, que foi o meu aprendizado, vamos dizer assim, local, né, no momento. Então eu acredito que foi uma outra experiência muito produtiva. Eu inclusive, deixa eu voltar aqui o slide, eu inclusive me empenhei bastante nesse blog. Eu tenho aproximadamente 50 postagens aí ao longo do período, utilizando as 3 disciplinas que eu fiz esse semestre, né, que foi SPIAE, Jogos Digitais e Dinâmicas Colaborativas. E independentemente disso, eu também criei uma outra tag para informática na educação, referente a outras coisas, curiosidades, questionamentos. Eu inclusive fui num simpósio de educação aqui da Grande Vitória. Então eu gostaria de convidar a todos, se pudessem aparecer e ver isso aí. Eu acho que seria uma experiência muito legal. Inclusive, se puderem comentar alguma coisa, eu também vou agradecer, vou aprender bastante. E por último, a respeito de jogos e aprendizagem, na verdade, esse carinha aqui, ele tem muito a ver com a disciplina de JDA, mas de qualquer forma foi uma forma de trabalhar
com jogos dentro de SPAE também, e eu achei muito interessante porque a dinâmica de criação do jogo foi muito interessante. Eu trabalhei com um grupo que estava inteiro no Lied, nós éramos 5 pessoas, e a dinâmica de decisão foi muito interessante. A gente começou a conversar, a gente levantou, balançou os braços e se empolgou, começou a criar ideia, discutir. Então, assim, para mim eu acho que foi muito benéfico, eu gostei bastante, foi uma dinâmica que me atraiu bastante. Eu acho que jogos têm um grande potencial para ser tanto um mediador de conhecimento de forma explícita, quanto um mediador de conhecimento de forma implícita. Então eu acredito que isso aí é um bom resumo de algumas das dinâmicas, algumas das experiências que a gente teve que eu tive ao longo dessa disciplina, e eu gostaria de compartilhar com vocês. Muito obrigado a todos, qualquer coisa eu fico à disposição se vocês precisarem tirar alguma dúvida, ou se quiserem fazer algum comentário. E é isso aí, um bom dia a todos. Obrigado. Bom, pessoal, estou retornando aqui para falar um pouquinho agora do meu projeto de dissertação de mestrado. Eu ainda não tenho um trabalho definido ainda, 100% de certeza. Eu, ao longo das atividades, comecei a desenvolver uma ideia de um ambiente que pudesse servir de apoio ao trabalho cooperativo. Então seria um ambiente justamente apropriado, onde as pessoas pudessem se reunir, trabalhar um trabalho qualquer, alguma coisa genérica que pudesse ser usado desde trabalhos de escola até trabalhos de faculdade e eventualmente até ser usado numa empresa, por exemplo. Seria um trabalho bem genérico, permitiria então que várias pessoas acessassem esse ambiente, fizessem o levantamento de material, trouxessem informação, depois debatessem sobre esse material dentro do próprio ambiente e, por último, produzissem um artefato final, um trabalho, uma apresentação de slide, alguma coisa desse tipo. Eu andei pensando muito sobre esse trabalho no momento no momento que eu estava assistindo as dissertações dos outros alunos, dos últimos 4 alunos que fizeram a defesa nesse final de ano, e eu resolvi mudar um pouco o meu trabalho. Eu achei que eu não estava satisfeito com o meu trabalho. Eu estou interessado agora, inclusive eu preciso conversar com o meu orientador a respeito, talvez ele até tenha uma ideia diferente da minha, mas eu tenho interesse em trabalhar agora com alguma coisa voltada à inteligência artificial para o desenvolvimento de um bot, de um bot que possa conversar com a pessoa numa forma de chat. Então eu conversaria com esse bot, eu escreveria, na verdade, eu imaginei inicialmente por texto, eu escreveria e ele faria perguntas genéricas com o intuito de fazer com que eu explique algum determinado assunto. À medida que você vai explicando, ele vai construindo uma base de conhecimento, vamos dizer assim, com o objetivo de entender qual é o tema que eu estou explicando para ele. E aí, depois que ele conseguir entender sobre esse tema, ele vai começar a me propor sugestões, me propor melhorias, me propor coisas que eu devo pesquisar. A ideia seria realmente que eu explique algo para esse bot, que esse bot consiga entender esse conceito e que depois esse bot consiga voltar para mim falando: poxa, você está pesquisando em tal determinada área, existe um fulano que é um autor já muito relevante, que tal você procurar tal livro? Ou então, poxa, existe um trabalho semelhante, um trabalho correlato, talvez seja interessante você buscar o artigo tal de fulano de tal, ou até mesmo fazer correções do tipo: ah, você está falando sobre um determinado conceito, mas você entrou em contradição aqui nesse determinado momento, então talvez seria interessante revisar o seu trabalho nesse aspecto. A ideia seria que realmente ele pudesse fazer algo similar ao que a gente conhece no debate de teses, só que seria exclusivamente uma inteligência artificial. A ideia seria realmente dividir o trabalho em 2 momentos. O momento do entendimento do assunto, onde ele teria que ler o texto, ser capaz de reconhecer esse texto e escrever uma, abre aspas, documentação para isso. Não sei se isso aí seria um banco de dados, seria um arquivo específico, seria até mesmo um mapa conceitual. E aí depois a segunda etapa seria: ok, tenho esse mapa conceitual, vou encontrar críticas, sugestões e melhorias com o objetivo de desequilibrar meu aluno, com o objetivo de propor que ele continue construindo conhecimento em cima desse tema, até porque hoje em dia o professor é um profissional, vamos dizer assim, caro. Não dá para ficar parando um profissional desse nível para fazer perguntas simples, perguntas básicas. A ideia desse bot seria justamente que eu pudesse conversar com ele para avançar na minha linha de raciocínio, para não chegar com conhecimento básico, para chegar com conhecimento já digno de uma conversa interessante, algo que eu realmente possa debater e que seja produtivo, e não que eu chegue lá simplesmente para a pessoa virar e falar: ah, você já procurou fulano de tal, sendo que isso é uma coisa que você, talvez com um pouco mais de instrução, poderia ter descoberto de forma sozinho, né, de forma individual. Então eu acredito que esse projeto de pesquisa ainda tem muita coisa a ser desenvolvido.
ainda tem muito a ser discutido entre o que dá para fazer e o que não dá para fazer, mas de qualquer forma essa aí é a minha proposta de projeto e eu acredito que vai sair um projeto muito interessante disso aí, que pode ser interessante tanto no meio tecnológico quanto no meio educacional, onde as pessoas possam literalmente construir o conhecimento e ser desequilibrados pela máquina com o objetivo de se reestabilizar e estar dando esse andamento ao desenvolvimento das suas ideias. Então é isso aí, um abraço a todos, muito obrigado.